Então, nessa introdução sobre esses temas que estão sendo ditos, uma coisa: por que você acha que no meio de tanta coisa séria acontecendo, guerras, uma pandemia que assustou o mundo, problemas inflacionários, falta de abastecimento, inflação nos Estados Unidos nunca vista, inflações maiores, o maior nível inflacionário em mais de 40 anos, problemas de abastecimento, insegurança, guerra na Ucrânia, tensões na Ásia entre China e Taiwan, tensões entre Estados Unidos, Europa e a Rússia e a China. Por que você acha, sinceramente, que o foco, que até o ex-presidente diz que não é mais a favor do aborto, é sobre aborto, ideologia de gênero, armas? Sinceramente, se pergunte, e eu vou falar onde eu me coloco em cada um desses assuntos. Eu vou falar porque ninguém pode ser morno, a gente tem que ter posição. Nós temos muito que ensinar aos Estados Unidos. Por exemplo, com relação a aborto. No Brasil, o aborto é ilegal, mas nós protegemos tanto a vida antes quanto depois do nascimento. Nós damos condições, você não sabia, mas nos Estados Unidos não tem licença maternidade, as empresas que colocam. Então muita gente não tem dinheiro para ficar em casa cuidando das famílias, sua família, isso é importante. Hoje, nós tivemos que, depois de uma sabotagem, que refazer meses de planejamento em poucos dias. E a minha família, a minha base que está me ajudando. Então isso é importante sim. Minha filha nasceu há um pouco mais de um mês. Então quando a gente fala de aborto, eu até tento entender o que você que defende pode pensar. Eu até tento olhar esse cristão, que se diz cristão, mas quer votar no Lula. Veja bem, Deus te deu o livre-arbítrio. Não sou eu que vou dizer que você está errado. Mas eu imagino que você tem que pensar, não só nas consequências econômicas, de tudo que o Lula representa, mas também disso. Porque questões de princípio a gente não negocia. Nós temos leis importantes que já dão plena liberdade para o médico em casos extremos. Agora, mais nada. O que nós devemos fazer com relação a isso é ensinar o resto do mundo. Porque, literalmente, nós temos que mudar a tipificação. É assassinato de vida inocente. Porque quando a minha filha estava com 3, 4 meses e a gente teve um problema, era uma vida. Então você pensar que você vai sugar aquilo e matar é estranho. E eu sei, mesmo tendo vivido muitos anos nos Estados Unidos, eu nunca consegui entender isso. E hoje, que eu consigo ver aquele chorinho, eu imagino quantas pessoas nunca teriam a chance de ver isso. E durante a gravidez da minha esposa, nós conhecemos um casal que estava literalmente vendendo a casa, porque depois de anos e anos tentando ter uma família, fazendo o tratamento, a esposa tinha tido um problema no útero e perdeu o útero. E naquele mesmo dia, tinha sido aprovado na Colômbia o aborto. E nós conversamos sobre isso. O que a história deles pode deixar você mudar de ideia com relação a esse tema. E aqui, alguns temas que são princípios. A gente não tem que negociar. Nós também, no Brasil, diferente dos Estados Unidos, damos plenos poderes e damos camisinha anticoncepcional. Então, você, adolescente, e você, adulto, seja responsável. É só isso. O Brasil precisa de responsabilidade, dever e consequência.